Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live aqui no meu quarto de hotel na Bélgica, a última noite, aproveitar a rede sem fio. E amanhã vou fazer um vídeo no meu canal no YouTube mais sobre política, sobre anarcocapitalismo e sobre Bélgica mesmo. Mas agora estou muito cansado e vou fazer esse vídeo porque eu estava agora vendo um vídeo da Débora Barbosa. A Débora Barbosa tem um canal interessante sobre algumas teorias de conspiração, ela estuda inteligência, espionagem e segurança, então ela sabe mais do que a população em média a respeito das figuras que controlam o mundo, mas ela interpreta isso mal, porque ela está mal influenciada por hereges gnósticos como Olavo de Carvalho, que já tomou um pau do professor Orlando Fedeli, mas infelizmente as pessoas ainda não entenderam o pau que o Olavo de Carvalho, esse farsante, tomou. E gente como ele acredita e divulga Terra plana, e pessoas como a Débora Barbosa acabam achando que a Terra é plana também, e que o Jorge Soros, a NASA, o Rockefeller, os Bilderberg mentem o formato da Terra para a população para que as pessoas percam a fé. Olha que muito louco isso. Não, os globalistas não mentem para você sobre o formato da Terra porque isso não é importante. Os globalistas mentem para você sobre inflação, sobre políticas públicas, sobre migração, que é o que realmente importa. Eles mentem para você a respeito do relativismo e do absoluto. Eles dizem que a beleza é relativa, que a moral é relativa. Essa é a grande mentira que esses filhos da puta contam. O formato da Terra não está interessando, e o formato da Terra eles não vão mentir, porque todo mundo precisa do formato da Terra para navegar, para pilotar avião, para dar tiro. Então só pessoas muito desavisadas ou retardadas acreditam que a Terra é plana. Aí, o argumento que eu vi a Débora Barbosa usar, eu acho que ela é uma moça bem intencionada, então esse vídeo aqui não me leva a mal se você assistir, Débora, é um vídeo instrutivo. Não é pra te criticar não, eu gosto do seu canal. O argumento que ela usa é que se nós entendêssemos que a Terra é plana, nós nos sentiríamos acolhidos e amados por Deus, porque a Terra é o centro do universo. Deus te ama tanto que Ele te coloca no centro. Ele cuida da Terra particularmente. E que se a Terra fosse uma bolinha giratória molhada no meio do cosmos infinito, aí quer dizer que Deus não dá bola pra nós. Nada poderia estar mais longe da verdade. Vou fazer uma pergunta para você. Onde nasceu Jesus? Jesus nasceu no tempo do Império Romano, certo? Tá. Ele nasceu no Palácio de Roma? Ele nasceu César? Não. Ele nasceu em Alexandria, com todo o seu portento? Também não. Ele nasceu numa família pobre, numa manjedoura, desprezado até pelos donos dos hotéis, na periferia de uma cidadezinha michuruca, de uma província romana michuruca, cidadezinha chamada Belém? Sim, foi lá que ele nasceu. Se ele tivesse nascido em São Paulo, é como se ele tivesse nascido num descampado lá em Marcilac. Ora, se o rei dos reis não nasceu no centro político do mundo, e ainda assim ele é o filho de Deus Pai tão amado, ele nasceu em manjedoura, por que diabo você precisa que a Terra seja o centro do universo para você se sentir amado por Deus? Deus já morreu na cruz por você. Então, por que cacetes você quer que a Terra seja o centro do universo? E plana, com a abóboda em cima. Que se dane essa merda, cara. Eu vou explicar a real para você. A Terra é uma bolinha de rocha esferoide de merda, girando em torno de uma estrela fucking milhões de vezes maior do que a Terra, que um dia vai se expandir, vai engolir a Terra. Essa estrela está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A Terra é mais um objeto girando em torno dessa estrela. Essa estrela, que é o Sol, é uma estrelazinha medíocre, porque existem estrelas que são motherfucking milhões de vezes maiores. E esse sistema solar está na periferia do casa da mãe Joana da Via Láctea. Se a Via Láctea fosse o Rio de Janeiro, o Sol estaria lá numa favela na Penha. E a Via Láctea, por sua vez, é outra galáxiazinha michuruca que tem milhões de outras galáxias maiores e tem buracos negros capazes de destruir a galáxia inteira. Enfim, resumindo, a Terra é uma caquinha de nariz desse tamanho. E ainda assim eu digo pra você, a Terra vale mais do que todo o resto. Por quê? Porque aqui tem vida, porque aqui tem vida inteligente, não incluo aqui os terraplanistas, obviamente. E mais importante de tudo, aqui Cristo escolheu pra encarnar
E aqui existe o sacrário, a presença real de Cristo. Então eu digo para você com toda certeza, se você pegar um sacrário de uma capelinha da cidade mais pobrezinha e simplesinha do interior do sertão nordestino, aquele sacráriozinho vale mais que o resto do universo. Porque lá tem Cristo eucarístico. Aquilo tem mais importância do que o super conglomerado de galáxia de uns trilhões de parsecs. Porque aquilo contém Cristo. Então eu não preciso que a Terra seja o centro do universo para ter fé. Pelo contrário, se a Terra fosse plana e fosse o centro do universo e tivesse uma abóboda de vidro em cima, isso ia tirar a minha fé. Porque as leis da física seriam violadas. Então a quinta via de Santo Tomás de Aquino, que depreende a existência de Deus pelo fato das leis que regem o universo serem harmoniosas, cairia por terra. Agora, se a Terra for uma merdinha circulando segundo a mecânica celeste, em torno do Sol, etc, 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 isso aumenta muito minha fé, porque as leis do universo são harmoniosas, a Terra é uma caquinha, humilde, e foi nessa situação cosmicamente humilde que criou-se a vida e onde Cristo se encarnou. Isso condiz com todas as lições de humildade do cristianismo, isso condiz com Provérbios, capítulo, acho que 23, versículo 20 e pouco lá, pesquisem, que fala, aqueles que se humilharem serão exaltados, aqueles que quiserem se exaltar encontrarão apenas a humilhação. Então, se você quer ser o centro do universo, a Terra é plana e o caralho é quatro, desculpa o palavrão que eu tô nervoso com terraplanistas. Então eu peço desculpa às crianças aqui, escapou. Vocês serão humilhados. Se submetam às leis científicas. A ciência diz que a Terra é redonda e gira em torno do Sol. Acabou. Isso não importa. Importa o Cristo no sacrário. Copérnico era católico, defendia o heliocentrismo. Aí a discussão que se dava se a Terra girava em torno do Sol ou não, dentro da igreja era uma discussão científica. São Cardeal Bellarmino, um santo doutor da igreja, mais católico que ele você não vai encontrar por aí frequentemente, ele dizia, olha, se a Terra gira em torno do Sol ou o contrário, é um debate científico. É matéria de ciência, não é matéria de fé. Isso são palavras de um santo cardeal da igreja, São Roberto Bellarmino. Ele mandou uma carta para um outro padre escrevendo sobre a cientificidade desse debate, que não devia misturar as coisas. Quem misturava as coisas de forma anticientífica era o tal do Giordano Bruno. Então olha como a escola da tia Teteia te ensina tudo errado sobre a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica não erra. Não erra. Os filhos da igreja podem errar. A igreja não erra porque ela é esposa de Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela é auxiliada pelo Espírito Santo. Não tem como a igreja errar. Tem como os membros da igreja errarem. Então, a igreja condenou Giordano Bruno. Aí a discussão se botar ele na fogueira viola o princípio da não agressão já é uma discussão mais do campo do direito. Mas a igreja não condenou Giordano Bruno por motivos de ser contra a ciência. A igreja promovia a ciência. Acontece que Giordano Bruno defendia o heliocentrismo pelos motivos errados. Porque ele não defendia o método científico. Ele não defendia um debate científico como Copérnico ou como São Cardeal Bellarmino. Ele era um ocultista, um místico, um sujeito supersticioso, um sujeito esotérico. Ele defendia as teses herméticas, né, de Hermétios, que achavam que Deus colocou o conhecimento infinito infuso em todas as religiões. E assim ele achava que o heliocentrismo era um símbolo de alguma coisa mística que ele podia depreender com a gnose dele. Isso é o mesmíssimo erro dos terraplanistas. Eles acham que a partir do formato da Terra eles podem conhecer Deus. Ou seja, o terraplanista não passa de um gnóstico. Ele não passa de um herege. Ele acha que a ciência não passa de uma série de símbolos místicos, esotéricos, como se fossem os símbolos da maçonaria, etc. As pessoas acham tudo errado, né? Porque a maçonaria, por exemplo, eu não vou discutir, eu concordo com a Débora aqui, que a maçonaria é do mal, que a maçonaria é motivada por entidades malignas. Agora, os símbolos que a maçonaria usa não tem nenhum poder sobrenatural. Vamos parar de superstição. Você desenhar um triângulo, desenhar um pentagrama, desenhar o cacete do Kid Bengala,
Isso não vai mudar nada em relação às forças que agem no mundo, porque não existe nenhum tipo de poder maligno, de magia negra que emane desses símbolos. Isso não é invocar o capeta, nada disso. São só símbolos. O problema é a intenção que você tem ao usar esses símbolos. Uma intenção maligna. Esse é o problema. O problema está na sua moralidade. É aí que você se inclina ao mal. Você se afasta do ser. Então o problema está em adorar um falso Deus, em adorar o demônio, em adorar o Estado, em achar em acreditar em panteísmo, que Deus é a árvore, que Deus é a pedra, que Deus é a terra plana, que Deus é a terra redonda, enfim. Os israelitas foram condenados por adorar um bezerro de ouro. Não tem nada de sobrenatural num bezerro. Você pode ter uma imagem de um bezerro em casa, você não pode adorar essa imagem. Podia ser um bezerro, podia ser uma galinha, podia ser um globo terrestre. Então o problema é esse. O problema é se afastar do verdadeiro Deus e ter uma má intenção. A intenção que a maçonaria tem é afastar as pessoas de Deus, que é o que o demônio quer. Agora, não existe nada de sobrenatural, não existe nada de, como direi, um poder positivo maligno que emane dessas coisas. Isso é acreditar em maniqueísmo. Esse é outro erro seu, Débora. Você acredita em dualismo. Você acredita que existe um confronto no universo entre forças do bem e forças do mal. Não é assim que funciona. Isso é uma heresia maniqueísta. Não existe um Deus do bem e um Deus do mal. Deus é bom. É um atributo divino ser bom. O demônio, que é uma criatura de Deus, é um anjo caído que se rebelou contra Deus. E o demônio é um merda. O demônio é um bosta. Ele não tem nenhum poder contra Deus. Ele não é um Deus do mal. Quer dizer, não é um confronto de duas forças equivalentes. Não, o demônio é um bostinha que se rebelou contra Deus e ele tenta destruir a criação. Ele não vai conseguir porque ele é um nada perto de Deus. Mas ele é suficientemente esperto para enganar nós, humanos, que somos extremamente limitados. O demônio é muito mais inteligente que nós. E aí você falou muito bem no seu vídeo. O grande truque dele é fingir que não existe. Aí como é que o demônio vai fazer isso? Ele vai, eu sou o demônio. Ah, não. Ele vai falar, pessoal, a Terra é plana. E quando vocês entenderem que a Terra é plana, vocês vão se sentir acolhidos por Deus. Quer dizer, o demônio é o pai da mentira. O demônio espalha as falsidades. Nesse processo, aqueles que realmente apontam as conspirações malignas dos globalistas contra a humanidade, as conspirações socialistas, esquerdistas, feministas, gaysistas, que visam destruir o livre mercado, que visam destruir a família, que visam solapar o valor da moeda, isso sim que vocês deviam estar preocupados. Aí você vai ser acusado de ser um conspirador louco que acredita em terra plana. Então esse é o objetivo dos terraplanistas. É destruir a credibilidade das conspirações verazes. Então, terraplanistas, vocês estão fazendo um grande desserviço para os verdadeiros divulgadores das verdadeiras conspirações. Parem com essa merda. Vocês estão me irritando. Vocês estão me deixando putos. Fazia tempo que eu não meti os palavrão nesse vídeo. Eu tinha prometido pro meu pároco, Padre Miquelino, que eu ia fazer vídeo sem palavrão, mas tá foda. Porque eu não previa terraplanismo, né? Eu achei que eu ia discutir com social-democrata, que eu ia discutir com Neocon, com Bolsominion, com Petralha, com um defensorzinho do Partido Novo. Eu não sabia que eu ia discutir com um nego que acredita que a Terra é plana nessa altura do campeonato. Por isso que eu tô falando palavrão, Padre Miquelino, que me desculpe. Depois eu confesso. Não é assim, tá? Depois eu confesso e peco à vontade. É complicado. Mas, pessoal, vamos entender uma coisa. A Bíblia Sagrada, de forma alguma, defende que a Terra é plana. De forma alguma. A palavra que se usa em hebraico, raquia, para definir o firmamento, apesar de firmamento ter uma raiz etimológica de algo firme, como uma abóboda, isso é uma tradução imprecisa da Vulgata. Porque o termo em hebraico raquia significa extensão. Então a Bíblia, até que ela, apesar dela não pretender ser um livro científico, ela é muito mais científica que todo mundo. Porque realmente os estudiosos de física sabem que o cosmos está expandindo, o espaço está expandindo. Então quando a Bíblia fala em raquia para se referir ao céu, como uma expansão, ela até que acertou muito.
Ela não pretende ser um livro científico. O livro de Jó, por exemplo, ele usa os fenômenos atmosféricos, geológicos, de uma forma poética. Então, muitas vezes se fala a Terra como um círculo. Mas Hug, em hebraico, tinha uma conotação de esfericidade. E quando diz que Deus vê tudo, não é porque a Terra é plana. Deus não precisa que a Terra seja plana para ver tudo do trono onde ele senta. Ele é Deus. É claro que ele vê tudo. É claro que a Terra pode ser o formato que ela quiser, que Deus vai enxergar o que está do outro lado. Porque Deus está em todo lugar, não existe outro lado. Então, os hereges terraplanistas, eles têm uma interpretação literal da Bíblia que, primeiro, não é tão literal assim porque eles sequer conhecem a conotação das palavras em hebraico. Segundo, que é óbvio que a Bíblia... Está na Bíblia que ela não pode ser interpretada literalmente, porque existem passagens, por exemplo, em Isaías que fala que o céu é o trono de Deus, mas em Ezequiel fala que o trono de Deus está no céu. Ora, o céu não pode ser não pode ser ao mesmo tempo o céu, o trono de Deus, e aquele que contém o trono de Deus. Então é claro que ou a Bíblia é falsa, ou a Bíblia não pode ser levada no sentido literal. Simples. Então, olha, todas essas heresias, todas essas contradições seriam facilmente evitadas se vocês obedecessem o santo magistério da igreja, que é quem tem autoridade para fazer a exegese da Bíblia. Acabou. Então, resumindo o vídeo, né? O terraplanista, ele precisa ser o centro do universo para ter fé. Ele não entendeu a questão da humildade. Ele não entendeu que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não entendeu que Jesus foi pobre a vida inteira e morreu como um criminoso na cruz. Olha a humildade de Deus. O cara ainda acha que tem que ser o centro do universo. Terraplanista, só parem, cara. Só parem. É isso.